eu sempre pego meia hora para fazer a comidinha dele. E eu sempre tento fazer o máximo possível de silêncio nesse momento, porque Jesus, quando ele curou um cego, não sei se vocês lembram dessa passagem, ele pegou uma argila no chão e colocou nos olhos, né, do cego, e esse cego foi curado da cegueira. Muitas outras vezes ele não precisou de nada desse tipo, ele só falou, levanta e anda. E essas pessoas levantaram e andaram. E algumas vezes ele usou meios para fazer essas pessoas serem curadas, né? Então eu sempre penso assim, quando eu estou fazendo o papazinho dele, eu sempre penso eu oro para que Deus possa usar esse meio e todos os meios que eu estou ali utilizando e as meninas que vêm para fisioterapia ali durante o dia, a Julie, para que ele seja curado também, né? Fortalecido e esse papá seja usado, né? Como aquela massinha que Jesus usou para curar o cego. Boa noite, bom dia, boa tarde, bem-vindo a mais um vídeo do Meu Cérebro e Eu. Estamos aqui novamente com você, eu e Julie, que já estamos sempre com vocês, e mais uma pessoa nova, como a gente sempre traz alguém aqui para entrevistar e para vocês conhecerem um pouquinho mais da história, um pouquinho mais da participação na vida do Iron. Hoje não será diferente. Então, deixa eu cumprimentar as minhas entrevistadas aqui. Boa noite, Julie, boa noite, Cláudia, tudo bem com vocês? Boa noite. Tudo bem? Bom que vocês estão bem, tô vendo que estão encapotadas aí, eu tô de manguinha curta aqui, significa que São Paulo tá bem mais frio do que Goiânia, com certeza. E temos uma agregada hoje, né? Temos uma agregada. Como que é seu Boa nome? noite, Valentina. Que bom que você está aqui com a gente. Seja bem-vinda também, Valentina. Bom, a gente vai começar então o nosso vídeo querendo saber quem é a nossa convidada especial, obviamente, quem é que está aqui na tela com a gente hoje. O nome dela é Cláudia e eu vou deixar a Julie contar quem é ela, da onde ela vem, como elas se conheceram. Pode começar, Julie. Então, a Cláudia é minha vizinha. Até o número da nossa casa é o mesmo terreno, mas tem uma divisão de muros, né, Cláudia? Ela mora do lado da minha casa, por incrível que pareça, e ela é técnica do Iron. Olha aí que bênção. Bênção pra mim e incômodo pra ela, né? Porque qualquer coisa eu posso gritar daqui. O trabalho é maior, né? Geralmente o grito vem pelo WhatsApp hoje, né? Antigamente era pelo muro. Mas Cláudia. quem grita pelo muro é o Owen, né? Passa o dia inteiro, quando a Cláudia vai pra casa, o Owen, Cláudia, Valentina, do jeito dele, né? Que ele fala, Tid, Cláudia. Fica no muro gritando a Cláudia. Tá bom, mas então, continuando, né? Ela é minha vizinha, é técnica de enfermagem. E aí, logo que ela se mudou, se eu não me engano, quando a gente se apresentou, e aí a gente trocava algumas coisas do quintal, né? Uma dava couve, a outra dava limão, que lá na casa dela tem um monte de coisa, tem cana, tem limão, um monte de pé de um monte de fruta, um monte de coisa deliciosa. Daí ela sempre vinha trazer pra mim. E ela ficou sabendo, né? Que tinha o Iron e tudo mais. E de vez em quando o pessoal via a ambulância do Iron ali fora, né? Que vinha pra trazer o oxigênio ou para trocar a traque, alguma coisa assim. E aí teve uma vez que ela se ofereceu, olha, eu sou técnica, né? Qualquer coisa que você precisar, você me avisa. E aí, beleza, ficou por isso mesmo. Aí mais pra frente, já fazia pelo menos uns 6 meses, né? Que você morava ali ou mais. A gente teve a ideia, então, de colocar a enfermagem pro Iron, que era algo que eu nunca tinha tido vontade de colocar até hoje, né? Com um formato diferente. Então, essa foi a grande sacada, porque eu nunca quis enfermagem até hoje, justo para não perder o meu contato com o Iron de prestar os cuidados básicos, né? Então, eu sempre gostei muito de fazer isso. E eu acho que é opinião minha, lógico, mas eu acho que é algo muito pessoal, muito íntimo. A questão do banho, da troca de fralda. Então, eu sempre gostei de fazer tanto no Iron quanto no Owen. E aí, depois, então, quando a gente começou com os tratamentos naturais com o Iron, que é uma coisa bem complexa, tem vários detalhes e tudo mais, que aí me surgiu a ideia. Eu falei, gente, se eu não consigo fazer isso sozinha, quem sabe, então, não seria o momento de eu pedir a enfermagem, não pedir 24 horas, porque o outro motivo pelo qual eu não tinha pedido a enfermagem era para não perder a privacidade. E aí a minha ideia foi,
vamos pedir enfermagem para me ajudar e tornar possível coisas que hoje eu não estou conseguindo dar conta. Então, por exemplo, a rotina dos tratamentos naturais e a rotina dos estímulos cerebrais também. E outra coisa que está incluso nisso aí nos tratamentos naturais são os papás, né? Que os papás do Iron são artesanais e é uma coisa bem detalhada, né? Tem todo um preparo, tem os brotos que exige toda uma organização para fazer, e eu não estava conseguindo fazer os brotos, estava pegando o que tinha na fruteira, fazendo o papá, então não estava saindo aquela coisa caprichada, porque a gente faz sempre na hora, a gente não gosta de congelar, né? Então a gente gosta de dar fresco, a maior parte da alimentação do Aira é crua, então 70% cru, só o restante cozido, então dava um trabalhão. E aí foi quando a Cláudia veio para nos salvar. Bom, muito legal essa introdução, já deu para a gente ter uma noção de qual é o papel, a função da Cláudia aí para vocês. É interessante a gente ressaltar aqui que isso era algo que a Julie tinha direito desde o início, mas não era algo que ela utilizava, porque nos momentos anteriores ela não achou necessário, achou que talvez trazer uma outra pessoa, além de todos os profissionais que já vinham, né, fazer todo aquele trabalho em casa, talvez não seria tão eficiente quanto deveria ser. Outro detalhe, olha como Deus é perfeito, né? Como ela é minha vizinha, então ela não precisa fazer, por exemplo, assim, ó, 6 horas corridas, ficar aqui dentro de casa 6 horas corridas, sendo que nessas 6 horas, se ela ficasse aqui continuamente, às vezes ia ter coisa para fazer, às vezes não, e aí acaba que é um tempo não aproveitado. Quando ela fosse embora, talvez eu precisasse dela. E a gente fez o contrário, ela faz as 6 horas dela, mas picado. Como ela é minha vizinha, ela vem aqui várias vezes ao dia, as coisas do papá do Aira já estão todas na casa dela, então a gente pede os produtos orgânicos, já entrega tudo pra Cláudia, a juicer tá lá na Cláudia, a máquina de fazer leitinho vegetal tá lá na Cláudia, então já fica tudo lá, os grãos, quando acaba ela me manda a listinha, né, a gente faz o pedido, já fica tudo lá na Cláudia, e aí ela faz o papá, já traz o papazinho do Iron pronto. Olha só, gente, um tique. E ela vem já para fazer as estimulações. Então, geralmente ela vem uns 10 minutos antes das terapias. E ela consegue pegar o Iron sozinho, faz todas as estimulações que tiver para fazer, de tratamento natural ou de aplicação dos aparelhos, que ela faz também. E aí a gente vai picotando essas 6 horas durante o dia, o que é muito mais funcional para mim e creio que para ela também, né? Aí ela vai poder dizer. Legal. Bom, então foi um serviço que acrescentou recentemente aí na rotina da Julie, do Iron, da família deles, e que tem auxiliado bastante. Agora eu quero saber de você, Cláudia, como tem sido essa experiência para você como técnica de enfermagem, ter um paciente neurológico de alta complexidade, né? O que você achou mais difícil nessa situação toda? Para mim tem sido maravilhoso, porque eu sou vegetariana estrita também, né? Eu não como carne, não como nada dessas coisas, e é tudo vegetal. E eu estava aprendendo também, tô logo no começo também, não faz muitos anos que eu tô assim, então foi uma coisa de Deus para mim, eu vejo como uma bênção, porque eu tô aprendendo mais, até na alimentação da Valentina, porque o Iron é uma criança também, né? E na minha, e acaba que o Iron hoje, ele tá comendo igual a gente aqui. Ele come igual a gente aqui em casa. Tanto o café da manhã, o almoço, a janta dele é igual a nossa. Que legal. E, assim, eu no começo eu achei bem complicado. Eu falei assim, ai meu Deus, eu só cuidei de 2 pacientes, né? Uma senhora que tinha Alzheimer e um paciente que tinha síndrome de Guillain-Barré. Graças a Deus ele já não estava mais de traqueostomia nem de GTT, né? Ele já não estava mais com esses cuidados. O que ele fazia muito era a fisioterapia, ele já conversava tudo e ele não conseguia se alimentar muito bem sozinho, né? Levantar as mãos e tudo para fazer a alimentação dele. Ele ficava na cadeira de rodas, mas assim, eu nunca tive um paciente criança, né? Quando a gente faz estágio, a gente geralmente não vai para pediatria, né? Pelo menos na onde eu estudei, eu não fui na pediatria. Eu fiquei na adulto, né? Mais emergência, essas coisas. Então, assim, eu não achei que ia ser tão baque para mim, porque assim, eu fiz curativo de esfaqueado, fiz coisas desse tipo, e não foi para mim. Então, quando eu vi a primeira vez o Iron, ele tem uma crise de soluço. A primeira vez que ele teve uma crise de soluço, eu fiquei apavorada, porque eu nunca imaginei. As técnicas que vão me ouvir vão entender. Todos nós que fazemos, é difícil ouvir alguém falar assim, eu quero trabalhar com criança. É difícil, eu nunca ouvi. No meu curso, eu nunca ouvi ninguém falar assim, eu vou trabalhar com criança. Eu mesmo nunca pensei
assim, não, se eu tiver que ir, eu vou, mas eu não quero, tipo assim, a gente sempre pensa dessa forma. Então, acho que para mim, eu fiquei sem saber o que fazer, né, Julie? Mas acho que foi só a única vez mesmo que eu fiquei assim, apavorada, tremendo, falei, meu Deus do céu, nunca mais quero passar por isso. Aí agora, depois disso, aí eu fui perguntar, né, eu fui me envolver, eu falei assim, não, eu tenho que me envolver, porque se acontecer de novo e eu estiver aqui, como é que vai ser, né? Eu preciso ajudar de alguma forma. E aí, graças a Deus, agora eu já não tenho mais medo, né? Ele teve esses dias, um tempo atrás desse, né, Júlio? E eu não fiquei com medo, nem nervosa, pelo contrário, já fui fazer tudo que tinha que fazer. E é isso. E os papás, é assim, no começo foi bastante difícil, né? Eu não achei que eu ia conseguir, porque como que é para uma criança que a gente julga especial, né? É diferente, você quer fazer com que, não sei, não é a mesma coisa de você fazer a sua comida diariamente, mesmo que é igual, mesmo que a minha comida é igual a dele, é diferente. E aí eu faço assim, eu sou cristã, né? Então quando eu sempre prego meia hora para fazer a comidinha dele. E eu sempre tento fazer o máximo possível de silêncio nesse momento, porque Jesus, quando ele curou um cego, não sei se vocês lembram dessa passagem, ele pegou uma argila no chão e colocou nos olhos, né, do cego, e esse cego foi curado da cegueira. Muitas outras vezes ele não precisou de nada desse tipo, ele só falou, levanta e anda. E essas pessoas levantaram e andaram. E algumas vezes ele usou meios para fazer essas pessoas serem curadas, né? Então eu sempre penso assim, quando eu estou fazendo o papazinho dele, eu sempre penso eu oro para que Deus possa usar esse meio e todos os meios que eu estou ali utilizando e as meninas que vêm para fisioterapia ali durante o dia, a Julie, para que ele seja curado também, né, fortalecido, e esse papá seja usado, né, como aquela massinha que Jesus usou para curar o cego. Então, eu penso assim, sempre o máximo que eu posso quando eu vou fazer o papá, né, a não ser quando tá na correria danada, eu oro sempre essa meia hora, eu tento ficar em comunhão com Deus para que ele possa abençoar o papazinho dele e fazer uma mudança na vida dele. Ó, já deu para ver o diferencial dela, né? Eu já tô chorando aqui. Não chore, porque Deus vai abençoar, já está abençoando, em nome de Jesus. Eu lembro que teve uma vez que a gente combinou, né, de a Cláudia fazer os estímulos pro Iron, e aí eu falei para ela assim, eu falei, nega, tem várias coisas que a gente faz, principalmente os tratamentos naturais e tudo mais, que realmente não é naquilo que a gente tá colocando fé, a gente sabe que aquilo faz bem porque Deus criou, né? Mas cada vez que a gente coloca, por exemplo, o cataplasma na cabecinha, ou as gotinhas também que a gente compra, que é tão caro, tão difícil conseguir, né? Eu lembro que quando chegou as gotinhas a primeira vez, a gente também se reuniu, parou, orou para que Deus abençoasse aquelas gotinhas, né? Para que entrassem no cérebro do Iron e que realmente desenvolvessem novos neurônios. E aí ela falou assim para mim: Nossa, mas vocês também fazem isso? Então tamo junto, ela falou, né? Aí ela falou: Eu posso fazer sim todo dia. E aí pronto, aí a partir daquele dia, a Cláudia chegava, que a Cláudia e a Valentina, né? Chegavam aqui e falavam: Gente, antes de tudo no dia, né? É hora do Papai do Céu. E aí a Cláudia lê uma passagem, canta os versos para cantar, que tem no YouTube, são versos da Bíblia cantados, e faz Papai do Céu. E aí já virou rotina, né? Então as terapeutas da manhã já sabem que essa é a rotina, elas também fazem parte dessa rotina desde que a Cláudia começou a fazer. E mesmo que a gente já tenha feito o nosso culto de manhã, tanto a Cláudia lá como a gente aqui, é um momento especial onde ela pede pelas terapeutas e pelas coisas que vão ser feitas com a Aira naquele dia, né? E aí até o Owen já acostumou. Então, se a gente chega e tá conversando um pouco antes, ele mesmo já ajoelha e fala Cecel, para fazer o Papai do Céu. Então é uma rotina, acho que muito abençoada, a gente não esquecer de onde vem todas as coisas, né? Por mais que a gente se esforce e faça a nossa parte, a gente não esquecer quem que tá guiando tudo isso aí. Acredito que isso seja algo que você não aprendeu no seu curso de técnica de enfermagem, né? Não, muitas coisas que eu faço hoje com Aira não aprendi no curso. Os estímulos para mim é uma bênção. Eu recebi mais um presente, além do papá dele, os estímulos, porque ver ele todas as vezes, eu não sei se a Julie conseguiu filmar alguma vez, né, Julie, ele se mexendo, ou virando o olho, ou fazendo alguma coisa desse tipo, quando eu faço o estímulo. Então, assim, teve uma vez aí que ele mexeu tanto que eu saí daí emocionada. Até hoje eu não esqueço. Para mim, assim,
assim, eu acho não, eu tenho certeza, ele tá ali, ele tá vendo, ele sabe, eu acredito que ele já conhece minha voz, ele já sabe, ele já sente o meu cheiro, ele já sabe tudo. Então, assim, para mim é uma bênção todo dia, para mim é uma bênção. E todas as minhas orações, até antes de eu trabalhar com a Julie, né, até antes de eu estar lá com ele já estava na minha oração. Desde que eu cheguei aqui, que eu conheci o caso dele, ele já estava na minha oração. E todos os que eu tenho conhecido pelo canal também estão na minha oração. E hoje a gente Amém. conheceu mais um, né, Julie? Hoje a gente conheceu um caso também e já está na minha oração também. E em nome de É, o pai Jesus, do eu Heitor, sei. né, veio aqui buscar material, já contou a história do Heitor. A Shirley, que é a mãe do Heitor, se estiverem nos assistindo, um beijão para eles, né? Bom, agora eu quero saber da Julie, o que que mudou na rotina de vocês? Vocês ainda têm uma rotina bem puxada, né? Todos os dias a gente já fez vídeos aqui falando um pouquinho sobre a rotina do Iron, qual que é o passo a passo, desde quando acorda até quando vai dormir, o que que tem que fazer com ele. O que que mudou na rotina de vocês desde que vocês contrataram a Cláudia? Então, na verdade, assim, graças a Deus foi pelo convênio, né? Outra bênção. Então, pedi para a médica fazer a prescrição, como já era direito, igual você falou, né, Jenny? E a gente nunca tinha reivindicado esse direito, então daí a gente reivindicou. E mudou muita coisa para melhor, assim, né? Fica mais corrido, então fica com menos intervalo. O Iron tem várias terapias ao dia, fica menos intervalo entre uma terapia e outra. Então fica mais corrido para comer, para fazer as coisas básicas assim mesmo. Mas ao mesmo tempo a gente vê como um sacrifício necessário para que o Iron tenha a oportunidade de fazer mais coisas. Então as coisas que a Cláudia está fazendo eram coisas que eu já não estava dando conta de fazer. Esses estímulos, por exemplo, que ela fala, são os estímulos do Veras, que a gente já falou em outros vídeos, né, de um curso que eu fiz no passado de hiperestimulação cerebral. E aí eu passei todos os detalhes para ela, a apostila, como que eram os treinos e tudo mais. Então ela pega e estimula todos os sentidos, pelo menos 3 a 4 vezes ao dia. O ideal do Veras é outro, é muito mais vezes, tipo assim, no plano do Iron tá 40 vezes ao dia. Só que foi o que eu comentei com a Cláudia. É melhor a gente fazer alguma coisa conforme as nossas possibilidades e no futuro a gente vai ajustando, do que não fazer nada. Então acho que sempre vai ser válido. E só de fazer essas 3 a 4 vezes ao dia já tem sido muito legal, né? Porque o Iron tá entrando em contato com coisas que ele já estava um tempo sem entrar em contato. Uma vez que eu consegui fazer melhor, assim, foi no início que eu consegui fazer melhor as coisas do Veras, porque daí eu tava com dedicação total e exclusiva pro Iron. Eu não tinha outro bebê, no início eu tava no hospital, então eu ficava lá 24 horas só para fazer essas estimulações, então eu dava bem mais conta de fazer. E agora já não, então eu já não tava tendo mais pernas. E a questão do papá tá outro capricho, né? Então, a nutricionista manda lá o cardápio, eu não tava conseguindo ser tão fidedigna, não tava sendo algo tão planejado como que a Cláudia tá fazendo. Então, hoje, para ter uma noção, o cara dos orgânicos, o Kelvin, né, ele manda mensagem para mim, mandando a lista dos orgânicos, já envio para a Cláudia seleciona quais são os que ela vai usar naquela semana. Eu já envio para ele e ele manda então a caixinha de orgânicos do Iron direitinho, que já vai direto para casa da Cláudia. Então, esse tipo de organização não existia antes. Então, nesse sentido, eu acho que tá sendo bem mais caprichado. E o Iron tá usufruindo disso, com certeza, né? Tá muito melhor nutrido. Isso eu não tenho dúvidas. Então, não tenho nem palavras. Tem o aparelho também do Haghihara, né? Que a Cláudia faz de vez em quando no Iron também era algo que eu não tava dando conta de fazer sozinha. Então, fomos atribuindo várias funções para a Cláudia. E tem também as terapias naturais, que algumas a gente só consegue fazer quando tá mais calor. Então, agora no inverno a gente tá focando nos estímulos do Veras, e quando tiver mais quente, talvez a gente consiga voltar com algumas terapias naturais, que são os banhos alternados, tipo, tá, impossível de fazer isso agora. O ar é hipotérmico, né? Então ele simplesmente vai ter um piripaque se a gente fizer isso. E até o próprio cataplasma também. Para fazer o cataplasma, ele teria que tomar banho todo dia cedinho, de manhã antes da terapia, para tirar todo o cataplasma. E agora, nesse inverno rigoroso, impossível também de a gente conseguir fazer isso. Então, esse tipo de terapia vai ficar mais pro calor. Mas mesmo assim, é a Cláudia que tem dirigido esse carro-chefe. Então, ela faz os estímulos de todos os sentidos, né? Ela faz o olfativo, aí nisso já entra o treino de válvula, que o Iron tem que fazer também, né? Para avançar na parte respiratória. O próximo passo, depois de vencer o desmame da ventilação, é ele conseguir ficar com a válvula fonatória, onde ele faz um esforço maior e ativa as vias aéreas superiores. Então, com a tráqueo, ele respira só por aqui e vai direto para o pulmão.
pulmão o acesso. Com a válvula, ele ativa o olfato, paladar, e ele tem que fazer mais força para conseguir vencer essa resistência. Então, é um treino também muito legal e muito necessário para a evolução dele. E aí, quando coloca a válvula, a Cláudia já faz os estímulos dos cheirinhos, né? A gente tá com um kit agora de essências, cada vez o Iron sente uma essência diferente. Os gostinhos, então, dependendo do gostinho que ela coloca naquela hora, se é salgado, se é azedo, se é doce, ela coloca em uma região da língua dele, para ele poder estar sentindo. Aí faz o quente-frio, que é com um gelinho, e o aparelhinho que esquenta de crioterapia, né? Então, ela faz os contrastes em todas as partes do corpo, rosto, tórax, braço, perna, pé, mão. E o que mais? Esqueci de alguma coisa, Cláudia? Olfato, paladar, tato, Auditivo. auditivo. Daí ela faz os barulhos no E a ouvido do Iron padronização. também. E a padronização. A padronização também no frio tá um pouco mais difícil de a gente fazer, né? A padronização é muito legal. Pena que tá Pois é. frio, porque se desse para fazer mais vezes ao dia, mas como tá muito frio aqui na região que a gente mora, não tem condições É, de fazer. mas a gente vai chegar lá, né? Pelo menos a gente já conseguiu fazer algumas vezes. Para padronização é necessário 3 pessoas. Então, a gente pega alguma brechinha do Isaac, eu e a Cláudia, fica perfeito para fazer. Antes a gente não conseguia fazer por falta de equipe. Agora eu queria saber da Cláudia, a gente já até falou um pouquinho sobre isso, mas essas terapias são todas terapias naturais, né? Você já imaginou passar pelo que você está passando hoje com o Iron, esse processo de reabilitação natural? Você um dia imaginou passar por essa experiência? Como está sendo para você? Não, eu nunca imaginei. Como eu falei para você, eu comecei a viver, né, também essa forma de vida antes de vir para cá, né, antes de vir ser vizinha da Julie. E isso foi como um presente, como eu falei, eu ganhei um presente, uma bênção, porque me ajudou também e ajuda ele também. Mas eu nunca imaginei que eu ia, como técnica, fazer esse tipo de coisa, fazer uma alimentação saudável para uma criança, né? Geralmente as pessoas não veem a importância, né, da alimentação saudável, né? Geralmente as pessoas preferem dar o industrializado, o que o convênio manda, essas coisas, né? E as pessoas não se preocupam com essa parte. E é fundamental, porque nós somos o que comemos, né? No caso do Iron, a maioria da função tá ali nas proteínas, na função de todas as vitaminas, né? Elas que vão fazer o trabalhinho, né? Que vai fortalecer o sangue, e esse sangue é que vai circular no corpo e vai deixar o corpo forte. Então, eu acho que eu nunca imaginei. Mas, assim, eu só agradeço, porque eu vejo, assim, que ele tá até mais gordinho. Ele cresceu também, né? Ele tá crescendo muito. A gente vê também que tem coisas nele que tá mudando, que a gente acha que às vezes é ruim, porque a gente nunca viu, mas não. Ele só tá crescendo, eu acredito que só tá fortalecendo, ele tá mudando, né? Internamente, ele tá mudando para melhor, se Deus quiser, ele vai só mudar. E a Cláudia tem uma experiência pessoal também, né? Era fibromialgia que você tinha, né, amiga? E depois da alimentação, a Cláudia tem uma história muito da hora, assim, de o quanto que ela melhorou, né? Fala aí, Cláudia. Então, eu tive a fibromialgia com 26 anos que eu descobri isso. Eu sofri uma dor, né? Eu usava aparelho na época, dentário, e eu senti uma dor aqui no lado do rosto. E eu achei que era um dente. E fui para o convênio dentário que eu tinha na época, desesperada, chorando, gritando de dor. E aí cheguei lá, a médica fez panorâmica do rosto, tudo. E, Cláudia, não tem nada no seu rosto, não tem nada. E eu chorando, mas o meu esposo lá, de dor. E ela falou, não é possível, eu vou te passar um remédio. E me passou foi a primeira vez que eu me deparei com o remédio Tramal. E aí ela me passou esse remédio, um comprimido. E eu saí tinha uma farmácia de frente, eu saí, já comprei e tomei. A dor foi embora, porém foi também que eu descobri que eu tinha alergia ao Tramal, né? Que não me fazia bem. E na hora o meu coração quase saiu pelo meu peito, que me deu uma arritmia cardíaca e eu fui parar no hospital. E cheguei lá, o médico falou, o que você tem? Eu falei, eu tava assim, com dor, meu marido foi contando, e a médica me passou esse remédio, e ele falou, não, ela não pode tomar isso assim, ela só pode tomar na veia, diluído em soro, e ele me deu um remédio lá, e diminuiu, né, o ataque cardíaco, e eu fiquei com o peito dolorido quase um mês, de tanto que o meu coração pulou. Enfim, aí o médico pegou e falou assim, ó,
eu acho que você tem uma doença chamada fibromialgia. Ele falou o nome do músculo meu aqui do rosto, que estava doendo, só que eu não lembro, né? Ele falou na época. Masseter, será? Não sei, é aqui do maxilar, esse músculo aqui embaixo, assim, ó. Aí a minha tia tinha um convênio na época, e a minha tia tem. Só que a da minha tia não é igual à minha. A minha é a intolerância ao frio. Eu tenho intolerância ao frio, né? Eu no calor eu fico normal, mas no frio era terrível. Eu era hospital e tramal na veia, hospital e tramal na veia. Aí ela me levou no neurologista, que ela passava. E ele falou: "É sua tia?" Eu falei: "É, então eu já sei o que você tem." Aí ele falou: "Você tem fibromialgia e você tem intolerância ao frio. Essas dores que você sente no corpo na época de frio ou quando eu entrava num lugar de ar-condicionado, sabe quando tá calor? E eu entrar num lugar com ar-condicionado, de jeito nenhum que eu ficava no frio, eu saía já porque eu já ia sentir dor." E aí eu comecei a pesquisar, né, uns 2 anos atrás, por mais de ser adventista e a gente pregar tanto a reforma de saúde, né, eu não vivia a reforma de saúde e não sabia a importância também na época, né, eu não era convertida em relação a isso. E aí eu peguei e comecei a pesquisar na internet, e o que era bom, né, eu fazer para essa questão e não tomar remédio, porque eu não aguentava mais tomar remédio. E aí, quando chegava a época do frio, eu morria de medo. Vinha o frio, eu já estava morrendo de medo. Eu peguei e comecei a pesquisar que a alimentação resolvia todo o problema, que muitas mulheres que pararam de comer glúten, que pararam de comer carne, que tinham parado de comer industrializados, elas tinham mudado de vida. Tinham mudado 70%, 80% do que elas passavam. E aí eu comecei a pesquisar e eu falei: meu Deus, eu tenho a reforma de saúde na minha religião, né? Religião que eu prego e não vivo. Aí comecei a estudar os livros e comecei a ir a fundo, e hoje, graças a Deus, no começo foi difícil, não é fácil, né? Mas com Deus tudo é possível. Não como nada, a não ser fruta, verdura, tudo que vem de Deus, né? E legumes. Eu, a Valentina, meu esposo, não comemos nada que é feito pelo homem ou vem num saco industrializado. E aí mudei. O ano passado eu já estava melhor e esse ano eu já estou bem melhor. Eu não tive crise nenhuma esse ano, por mais o frio, ó. Tá muito frio aqui. Eu acredito que deve estar uns 4 graus, com sensação de zero, né, Julie? E a minha casa se vê muito gelada e eu não sinto nada, não sinto dor nenhuma. E só a alimentação mesmo resolveu o meu problema, graças a Deus, né? Deus e as coisas que ele criou. Amém. Que legal. A gente já falou algumas vezes aqui, já teve alguns vídeos sobre alimentação especificamente, né? A gente teve um com a Alba. A gente sempre tem falado de tratamentos naturais aqui que a Julie faz com a Ira e tal. E é muito legal a gente ver histórias reais, né? De pessoas que são curadas por conta da alimentação natural, por usar aquilo que Deus deixou pra gente. Agora eu quero que você deixe seu recado final, Cláudia, para as pessoas que estão te assistindo, quem sabe alguma profissional que, como você, nunca pensou em passar por isso, em talvez cuidar de uma pessoa dessa forma, né? De maneiras que você não aprende no curso de técnica de enfermagem, nem no curso mesmo de enfermagem. Quero que você deixe esse recado para essas pessoas sobre a importância de você ser aberta a esse tipo de coisa e valorizar esse tipo de coisa também. Eu digo que elas devem ir com muito amor, né? Primeiro, tem que amar todas as pessoas que são técnicas, enfermeiros, médicos, tem que amar o ser humano, né? É claro que esse amor só pode vir de Deus, né? A gente não tem esse amor fiel, esse amor verdadeiro. Então, eu peço que elas se apeguem a Deus, amem as pessoas que elas cuidam, aceitem a mudança, né? Aceitem cada pessoa como é, né? Como um ser, e o que elas puderem fazer vendo esse vídeo para melhorar a vida dos seus pacientes, né? Com tratamentos naturais, como a Julie prega bastante aqui, vários tratamentos, e esse que eu faço, que é o da alimentação e os estímulos, que elas puderem fazer para agregar na vida dos pacientes dela, para melhorar a vida deles, né? Deus abençoe, que elas sejam fortes e corajosas e consigam aí vencer uma etapa, né, de melhoramento, porque às vezes você tá ali numa rotina de fazer os cuidados e no momento que você tá mais tranquila, né, investe num cuidado natural, num estímulo, numa alimentação mais saudável, para que ele possa, né, ter uma qualidade de vida melhor ou, de repente, até se curar, né? Então, faz parte, né? Faz parte da nossa vida também fazer alguma coisa pelas pessoas. O que eu faço pela Julie,
lá na casa dela, o que eu faço pelo Iron ali, na verdade não é nem difícil, entendeu? E é uma coisa simples, objetiva e ótima, que está ajudando muito, ajuda todos nós, né? Ajuda ela, né, que não conseguia fazer, ajuda o neném que acaba tendo esse tipo de tratamento e ajuda a mim que aprendo mais e mais e todo dia aprendo mais e mais com ele. Muito bom. Julie, deixa a sua palavra final pra gente aí sobre essa experiência que vocês têm vivido e como isso mudou a vida de vocês. Só acrescentando nas coisas que a Cláudia faz, né? A questão dos materiais também, né? Como eu não tinha enfermagem, então quando chega o material mensal, vem aquele monte de caixa e ficava tudo aqui na frente de casa, às vezes mais de uma semana, daí a gente precisava de qualquer coisa, de uma fralda, de uma sonda, tinha que ir lá fora, dentro da caixa, caçar em qual caixa tava, porque eu ainda não tinha tido tempo de organizar todo o material. Agora, minha filha, o dia que chega o material, a Cláudia já faz a lista do que tá faltando, do que já veio e vai empilhando certinho lá. A gente separou um guarda-roupa só pra guardar o material. Aí, a última vez que a mãe veio aqui em casa, ela abriu, nossa, que organizado, parabéns, minha filha. Eu falei, não é sua filha, é a Cláudia abençoada que organiza esse guarda-roupa. Então, foi muita bênção. E até a Valentina, eu quero agradecer, né, Valentina? A Valentina também sempre tá por aqui, junto com a Cláudia, vive brincando com o Owen adora. E até cuidar do Iron, a Valentina também já sabe. Então, ela sabe fazer os estímulos auditivos também, sabe piscar o olhinho do Iron, né, Valentina? Quando alguém tem que correr para fazer alguma coisa, ela fica de olho. Então, uma graça. Quero agradecer demais o cuidado das duas, o carinho. E o mais importante de tudo, que a gente já citou também em outros vídeos, é acreditar. Né? E a Cláudia acredita no Iron e ele sente isso. Então, a importância de tanto os terapeutas que entram em contato com o paciente, quanto os técnicos de enfermagem também, todo mundo que tocar tem que trazer consigo uma energia boa, positiva e tem que acreditar, porque também ele vai sentir isso. Não adianta ela estimular a audição dele se ela não acredita que ele tá ouvindo aquilo ali ou que ele vai ouvir. Não adianta ela estimular a visão dele se ela não acredita que ele vai enxergar. Então, acreditar é tudo, né? Ter fé dentro do coração faz toda a diferença. Muito legal a história de vocês, a sua história, Cláudia. A energia, que nem a gente falou aí, a energia positiva que você passa pra gente quando você fala, dá pra perceber pela sua fala o quanto você acredita, o quanto você quer fazer isso e o quanto você ama o que você faz. E isso faz toda a diferença. A gente vai ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você também aí de casa. E se você ficou com alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente pelos comentários ou pelo Instagram da Julie, que você já sabe qual é. Entre em contato, manda sua dúvida, manda sua pergunta e a gente tá aqui pronto para responder. É isso aí. Um abraço e até a próxima. Até!